Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido os irmãos a fazermos juntos uma reflexão. O texto é Romanos capítulo 8, verso 18, onde Paulo vai dizer que as aflições não são nada diante da glória que nos está reservada. Nesse verso Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que Paulo está dizendo aqui para nós, meus irmãos? Ele está dizendo para nós que no tempo presente a alegria que nós experimentamos está mesclada a muitas aflições. No tempo presente. O tempo presente é esse tempo que nós estamos vivendo. O tempo presente é todo o tempo que antecede o retorno glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então era o tempo lá de Paulo, é o nosso tempo, será o tempo futuro enquanto o Senhor Jesus não voltar. Então esse tempo presente. Nesse tempo presente, a alegria que nós experimentamos, mesmo nós servos do Senhor, está mesclada a muitas aflições. Obviamente, meus irmãos, que nós temos alegria em nossa vida, muita alegria em nossa vida, muitos motivos para nos alegrarmos, mas principalmente em Cristo nós somos alegres, não é verdade? Não é isso que Paulo diz quando ele escreve aos Filipenses? A carta que Paulo escreve aos Filipenses, ele a escreveu quando estava na prisão, e uma das coisas que ele diz é que eles deveriam se alegrar e que no Senhor eles conseguiriam se alegrar. Assim como Paulo podia, nós também podemos, né? Mas essa alegria, ela é uma alegria que ainda está mesclada a muitas aflições. Não é essa a nossa experiência? Não tem sido essa a sua experiência? Você está alegre, feliz, vivendo com o Senhor Jesus nesse mundo, experimentando muitos momentos de alegria, mas de vez em quando tem uma aflição, de vez em quando tem uma enfermidade, de vez em quando tem um parente que está enfermo. Se você é pai ou mãe, tem um filho que fica enfermo, tem um desemprego, uma série de coisas, né, que a gente considera como sendo aflições. A pandemia que nós estamos vivendo, né, uma grande aflição. Então essa alegria que nós temos é uma alegria que ainda está mesclada a muitas aflições. O apóstolo Paulo, que é o autor dessas palavras, desse versículo que lemos aqui em Romanos, ele passou por muitas aflições por causa da sua fé. Não vou nem falar das aflições naturais, aflições por causa da sua fé. Foram prisões, açoites, naufrágios, fome. Mas 2 Coríntios 11, de 24 a 28, é ele mesmo quem diz: olha, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então o apóstolo Paulo, ele passava por muitas aflições. Os nossos primeiros irmãos, relatados aí na Bíblia, né, no livro de Atos, eles passaram por muitas aflições por causa da fé. Não vou nem me referir às aflições naturais da vida, mas às aflições por causa da fé deles. E nós lemos então, especialmente no livro de Atos, sobre perseguição, sobre dispersão, sobre aprisionamentos, sobre morte, como no caso de Estevão e Tiago, né? Havia também o empobrecimento por causa do confisco de bens e muitos outros tipos de aflições.
E lembrando, eu estou falando apenas das aflições por causa da fé. Saindo do contexto bíblico, para o contexto histórico, o contexto da história da igreja, os nossos irmãos, no decorrer da história, passaram por muitas aflições por causa da sua fé e da sua fidelidade na pregação do Evangelho. Por causa da fé, muitos, por exemplo, foram queimados vivos. Para citar só um exemplo, eu cito o exemplo de John Hus, que foi queimado em 1415, morto queimado em 1415 por causa da sua fé. Nem sendo queimado, John Hus negou a sua fé, ele não negou a sua fé, ele morreu cantando, louvando ao Senhor. Muitos outros foram lançados em uma arena para servir de espetáculo às multidões, e lançados nessa arena foram soltos ou soltas feras, algumas vezes touros, para persegui-los e machucá-los, matá-los, outras vezes leões que os matavam e comiam, Então muitos dos nossos irmãos foram em uma arena para servir de espetáculo às multidões, mortos, por causa da sua fé. Outros foram crucificados, mortos em praça pública, mortos pelas lanças de indígenas violentos, como eram os Aucas, por exemplo. Outros foram exilados. Eu tenho lido, meus irmãos, algumas biografias de pessoas que foram consideradas heróis cristãos, e todos eles foram instrumentos usados por Deus de forma extraordinária em sua causa, na causa de Deus. E todos eles demonstraram muita satisfação, muita alegria pelo fato de Deus os estar usando daquela forma. Mas todos eles passaram por muitas aflições por causa de sua fé e fidelidade a Deus. Então, George Miller, Hudson Taylor, M. Carmichael, Adoniran Judson, William Carey, Jim Elliot, Raquel Saint e muitos outros passaram por aflições. E alguns até nem ganharam biografia, mas foram citados até nessas biografias desses que foram considerados heróis da fé. E nenhuma dessas biografias tem a citação de um homem chamado Kartar Singh, que por ordem de um lama budista no Tibete, no início do século XX, foi preso e julgado por ensinar o cristianismo, no palavreado deles lá, por ensinar uma religião estrangeira. Agora, uma vez que a fé budista proibia tirar a vida das pessoas, os tibetanos então usavam de outras maneiras para contornar essa ordem e fazer uma pessoa morrer sem, obviamente, apenas no pensamento deles, sem serem eles os que estariam tirando a vida. E Kartar Singh foi um desses, Kartar Singh, por causa da sua fé, por causa da pregação do Evangelho, foi levado para fora, foi despido e foi costurado em uma pele de iaque molhada e deixado ao sol. E conforme a pele curtia ao sol, então ela começou a encolher, esmagando Kartar lentamente. Por 3 dias, Kartar orou e louvou a Deus. Ele não lamentou, ele orou e louvou a Deus por 3 dias. E a cada dia, uma multidão cada vez maior se ajuntava, se reunia para assistir aquela cena. E sentindo que a morte se aproximava, então Kartar virou-se para aquela multidão e disse assim: olha, vocês estão aí de pé para ver um cristão morrer. Ele faz uma pergunta: vocês estão aí de pé para ver um cristão morrer? Então venham e olhem atentamente, porque não é simplesmente um cristão que morre aqui agora, não. A própria morte é que morre aqui
agora, nesse momento. E aí então ele fez uma oração: ó Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito, porque ele é teu. E estas foram as últimas palavras de Kartar Singh. Então, por servir ao Senhor, servos do Senhor, irmãos nossos, passando por muitas aflições. E muitas são as aflições, meus irmãos, pelas quais nós passamos hoje também. Existem as aflições normais deste mundo, depois da entrada do pecado, que não são poucas, são muitas e são variadas, e que às vezes até acontecem de forma inesperada, como quando nós não esperamos, nessa pandemia que nós estamos vivendo, por exemplo, uma enfermidade que chega, o desemprego, às vezes a gente não está nem esperando. Então as aflições normais são muitas. E tem também as aflições pelo fato de servirmos ao Senhor Jesus e nos guiarmos por suas palavras. Ainda hoje, em alguns lugares no mundo, por causa da fé em Jesus, pessoas são presas, são violentadas, são mortas, suas casas e suas igrejas são queimadas, como nós temos visto nesses últimos dias lá na China, né? Temos visto pela mídia. Pessoas são expulsas, pessoas são deserdadas, tudo por causa da sua fé, da sua fidelidade a Jesus. Por causa da fidelidade a Jesus, muitos hoje sofrem o que talvez não sofreriam se não se movessem nesse mundo segundo a ordem de Jesus. Mesmo quem não está em locais hostis ao Evangelho, mas está vivendo, seja onde for, sob a ordem de Jesus, pregando o Evangelho, estão sujeitos às aflições por causa da sua fidelidade. Às vezes a aflição não vem de uma perseguição, mas vem de uma enfermidade, por exemplo. O sujeito está lá num lugar muito aberto até pelo Evangelho, mas um lugar insalubre, numa região africana, por exemplo, onde ainda o Evangelho não é perseguido, mas às vezes é insalubre. Eu tenho um amigo, né, um irmão em Cristo, que é missionário na África e que ele tem malária e algumas outras enfermidades mais incubadas já no seu sangue. Aí, muitas vezes ele sofreu hostilidade por causa do Evangelho, mas mesmo nos momentos, né, e me parece que agora no presente ele não está em um lugar de hostilidade ao Evangelho, mas mesmo não estando em lugar de hostilidade ao Evangelho, às vezes ele sofre porque há a insalubridade, né, e ele está lá disposto a sofrer tudo isso para pregar o Evangelho. Então, no tempo presente, as aflições são muitas. Há muita alegria, mas a alegria muitas vezes vem mesclada de aflições. É isso que Paulo diz: as aflições do tempo presente. E com isso ele quer dizer que a alegria que nós sentimos hoje, muitas vezes vem mesclada de aflições. Para uns mais, para outros menos, mas todos nós passamos por alguma aflição. Então a primeira coisa que a gente pode pensar, Paulo nos diz aí nesse versículo. E depois, meus irmãos, nós podemos pensar, Paulo nos diz, é a principal mensagem que ele quer nos transmitir aí, que apesar disso, né, todos nós passamos por aflições no presente, a nossa alegria está mesclada a muitas aflições, mas, louvado seja Deus, mas Deus tem reservado para nós uma glória que nos será revelada, a qual nenhuma aflição do tempo presente pode ser comparada. Pela graça de Deus chegará um tempo para nós que será repleto de glória e não haverá mais nenhuma aflição. Qual é a glória, meus irmãos, que é nossa agora? Vou citar alguns exemplos para os irmãos. Um deles é a glória de termos Deus do nosso lado. No próprio capítulo 8 aqui de Romanos, né? No verso 31 vai dizer assim: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, Deus está do nosso lado. E essa é uma glória que nós temos agora no presente. No verso 32, no mesmo capítulo,
nós vemos que uma outra glória que é nossa agora é a glória de Jesus, o Filho de Deus, ter sido entregue e morto por nós. Veja que coisa maravilhosa. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós diante de Deus? Somos criaturas pequenas, ínfimas. Mas o verso 32, e obviamente não é só esse verso 32, a Escritura toda diz isso, né? Que Jesus, o Filho de Deus, foi entregue por nós. Diz aqui que aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então, a glória que nós temos agora no presente. Outra glória, verso 33, a glória de sermos justificados por Deus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Que glória maravilhosa, né? Nós, pecadores, somos justificados pelo Deus que é santo. No verso 34, meus irmãos, a glória de termos Cristo como nosso intercessor. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dos mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então veja que glória. Jesus está a interceder por nós. Às vezes nós podemos até esquecermos de orarmos uns pelos outros, de intercedermos uns pelos outros. Talvez eu, pastor, possa em algum momento me esquecer de interceder por você, de orar por você, mas Jesus não esquece, né? Jesus não esquece. Então essa é uma glória, a glória de termos a Cristo como nosso intercessor. E nos versos 35 a 39, que nós conhecemos bem aqui em Romanos 8, a glória de Cristo nos amar e nada ser capaz de nos separar desse amor. Então as pessoas podem fazer uma série de coisas conosco, podem até tirar a nossa vida, podem nos levar à morte, mas não podem nos separar do amor de Deus manifestado a nós em Cristo Jesus. Nem mesmo a morte pode fazer isso. Então isso é uma glória. Glórias que nos pertencem agora, que são nossas agora, que vivenciamos agora. E a glória que em nós será revelada. Porque Paulo diz aqui, fala aqui sobre a glória que em nós será revelada. Nenhuma aflição desse tempo presente pode ser comparada com a glória que em nós será revelada. Que glória é esta, meus irmãos? Certamente que é uma glória muito grande, né? A gente não tem condição de expressar, de pensar no significado todo disso, dessa glória, mas nós temos algumas pistas, né? Algumas ideias na palavra de Deus. Aqui no verso 29, por exemplo, do mesmo capítulo 8 de Romanos, nós podemos ver sobre a glória de termos sido finalmente transformados segundo a imagem de Cristo. No verso 29 diz que aos que de antemão conheceu, né, Deus também os predestinou, Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Mas isso não pode acontecer de forma completa enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, mas quando nós estivermos na eternidade diante de Deus, então isso acontece de forma completa. Então será uma glória muito grande, a glória de termos sido finalmente transformados segundo a imagem do seu Filho. Lá em 2 Pedro 1, verso 4, meus irmãos, é um texto bem interessante, fala sobre sermos participantes da natureza divina. Então essa será uma glória muito grande, a glória da participação da natureza divina. Qual é o significado todo disso? Eu confesso para os irmãos que eu não sei, mas diz lá que nós seremos participantes da natureza divina. Lá a gente vai saber como será isso, né? Qual será o significado todo disso, mas será uma glória muito grande. A glória, meus irmãos, da liberdade. Aqui no verso 21 diz assim, olha, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, haverá, hoje nós não temos uma liberdade plena, não temos, né? Por exemplo, nós não estamos libertos da presença do pecado. O pecado está aí a nos assediar todo dia. Mas lá naquele tempo haverá
a plena concretização da liberdade, da nossa liberdade. E essa plena concretização da nossa liberdade talvez seja uma das principais características desse estado de glória ao qual Paulo se refere. E aí eu quero citar para os irmãos um comentário feito por um estudioso da Palavra de Deus, e ele diz assim, preste bem atenção: o princípio do pecado-morte tem escravizado a todos os homens, esse princípio, né, do pecado que gera morte. E juntamente com os homens, em certa medida, a criação inteira. Os remidos pelo sangue de Cristo, porém, ficarão libertos de tudo isso, libertos da mortalidade e de todas as suas penalidades, libertos da natureza humana não redimida e de seus efeitos debilitantes, e haverão de entrar em uma nova modalidade de vida ou existência que se caracterizará pela total liberdade da presença do pecado e da morte, bem como de uma ativa e livre participação na mais elevada forma de vida que existe, de tal modo que agirão voluntariamente na prática do bem, prestando um elevadíssimo serviço celestial. Então será uma glória muito grande, meus irmãos. Nós não vamos mais ficar velhos, nós seremos completamente livres, livres da corrupção, né? Corrupção no sentido de que o nosso corpo se corrompe. Ontem eu era tão novinho, tão bonitinho, tão esticadinho, hoje eu estou velho, careca, com rugas, é uma dor aqui, outra dor ali. Nós vamos ser livres de tudo isso. Hoje, por mais que eu me esforce, por mais que você se esforce, a gente não consegue viver plenamente, totalmente, sem pecar. A gente peca. Lá, não. Nós seremos completamente livres. Hoje nós morremos, lá nós não vamos morrer. E muitas outras coisas mais. Então, será uma liberdade, né? A plena concretização da nossa liberdade será uma glória muito grande. E essa glória que em nós há de ser revelada, diz aí o apóstolo Paulo, não há comparação, não há nada que se compare a ela. Nenhuma aflição do tempo presente pode ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Qual é a maior aflição pela qual você já viu alguém passar? Ou talvez você mesmo tenha passado. Pensa numa coisa terrível, uma coisa difícil de suportar. Olha, nem isso, nenhuma, mas nenhuma mesmo, nenhuma aflição deste tempo presente, seja uma aflição natural, consequência daquilo que é natural, seja uma aflição por causa da nossa fé em Cristo, né? Tem pessoas que às vezes por causa da sua fé em Cristo, elas não são simplesmente pegas e mortas. Se fosse simplesmente pegas e mortas, é o caso de muitos, né? Mas no caso de alguns, se fossem simplesmente pegas e mortas, seria até muito bom. Mas alguns às vezes são pegos, são presos, são levados a sofrimentos, né? Submetidos a sofrimentos enormes, grandes. Eles talvez preferissem morrer, né? Então são sofrimentos muito grandes por causa da fé, por causa da sua fé. Mas nenhuma dessas aflições, nenhuma aflição pode ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Então que mensagem maravilhosa, meus irmãos, nós temos aqui. No tempo presente, nós somos alegres? Claro que somos. Nós temos a Cristo no nosso coração, somos alegres. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses. Mas no tempo presente, essa nossa alegria está mesclada a muitas aflições. Porém, Deus tem reservado para nós uma glória que em nós será revelada, a qual nenhuma aflição do tempo presente pode ser comparada. Pela graça de Deus, chegará um tempo para nós que será repleto de glória e não haverá nenhuma aflição. Deus seja louvado por isso, meus irmãos. Deus seja louvado por isso. Se você gosta de dar glória a Deus, esse é o momento de você pular de alegria e dar glória a Deus. Nenhuma aflição do tempo presente, pensa nas que você está passando, nenhuma delas pode ser comparada com a glória que em você, que em nós será revelada. Que
Que Deus abençoe, que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Amém.